aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de resenhas do canal. Separei dois materiais que são lançamentos, vocês conseguem achar em banca, Mega Stores, inclusive no site da Liga HQ, que é parceira aqui do canal, e tem a descrição do link aqui. Na descrição o link consta para vocês acessarem a página da Liga HQ, a loja virtual de HQs, como a Comic Shop virtual. Galera, vamos começar então pelo primeiro material, Injustiça, Deuses Entre Nós, volume 2. Esse material da Panini, que se enrolou demais para lançar, anunciou em setembro e foi lançar em janeiro agora de 2015. Não deu para entender por que tanta demora. Esse material aqui, ele compila as edições de Injustice God Among Us 7 a 12 e Injustice Anual número 1. 228 páginas, escrita por Tom Taylor, o mesmo roteirista de Terra 2, que inclusive veio fazendo bastante sucesso, ao preço de R$ 24,90. Galera, esse material aqui ele fecha a primeira temporada dessa série, que é baseada num game chamado Injustice God Among Us. Esse game também fez muito sucesso, então a DC começou a lançar esse material, seria HQs digitais, né? E depois transformou em material físico. Nos Estados Unidos, essa série já está na terceira temporada. Essa aqui encerra a primeira temporada, ok? Vamos começar então contextualizando um pouco para vocês isso aqui. Ele é uma continuação direta do que ocorreu no primeiro volume. Eu não vou comentar exatamente o que aconteceu, porque vai que alguém reclama de spoilers, não leu o primeiro volume, mas de qualquer sorte eu já fiz o review do primeiro volume. Então, se você está curioso, dá uma busca aqui no próprio canal, que vocês vão ter uma noção do que se passa. De qualquer sorte, esse universo que se passa da DC Comics, ele não é um universo tradicional e nem pertence à cronologia da DC. É um universo que seria alternativo, vamos dizer assim, e tem algumas modificações. Por exemplo, não é spoiler nenhum isso aqui, ok? O Lex Luthor é amigo do Superman. Ao contrário do que a gente vê nas histórias tradicionais do Homem de Aço, o Lex Luthor é o arqui-inimigo e aqui não, eles são muito amigos. Então você vê que tem algumas modificações, mas o básico é deixado para montar a história. Então a gente tem o Superman com os mesmos poderes, uma personalidade que segue ao que ele costuma fazer dentro do universo DC tradicional, o Batman e outros personagens também. O mais interessante e o que realmente me faz apreciar essa obra é que o Tom Taylor, por conta de não depender de amarras cronológicas e ser um universo paralelo, vamos dizer assim, ele não precisa se conter na hora de contar a história. Se ele precisa matar determinados personagens, ele vai matar determinados personagens. Se ele vai precisar, de certa forma, descaracterizar esses personagens, não tem problema, porque é um universo novo. Ele criou esse universo, então ele vai trabalhar e vai desenvolver o personagem conforme ele queira, entendeu? Então não vai depender exatamente de um vínculo ao universo DC que a gente está acostumado a ler, dos Novos 52 no caso, que é o que vem sendo publicado pela DC atualmente. Nessa edição aqui, a gente já começa a perceber o pessoal do grupo do Superman, que está ali, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, o Flash, o pessoal começa a questionar algumas atitudes dele, né? O pessoal, porra, o Superman, você não acha que está exagerando? Porque o Superman, devido a um fato que ocorreu no primeiro volume, ele se revolta, né? Ele fica meio doido e começa a querer colocar paz no mundo. Então ele vai destituir ditadores, ele vai acabar com guerras, ele vai impor a moral e a visão de mundo que ele tem. Ele vai ser a polícia mundial. E o Batman, obviamente, não concorda com isso, né? O Batman também forma um grupo, mas um grupo bem menos poderoso, para confrontar o Superman, né? E apresentar, tentar mostrar para ele que ele está errado nas atitudes dele. Então a gente vai ter um confronto bem bacana desses dois grupos, um grupo super poderoso e o outro liderado pelo Batman, que é extremamente inteligente. Aqui tem algumas sacadas muito legais, por exemplo, do Superman jogando xadrez com o Flash. A gente vê ali uma coisa bacana entre os dois personagens. Além de que o Lex Luthor, que acaba sendo resgatado pelo Superman nessa história aqui, começa a criar uma cápsula que dá superpoderes para humanos. Ela aumenta em 1000 vezes as capacidades físicas de um humano. Então isso acaba sendo um objeto
de ganância por parte do Batman, porque somente com isso ele vai poder bater de frente, né, com esse grupo super mega poderoso que é liderado pelo Superman. Além disso, tem outras questões morais que o Tom Taylor joga pra gente aqui. Será que é certo que o Superman está fazendo? Eu achei até uma parte da história, que eu não vou poder falar, porque senão eu vou jogar um spoiler, que talvez o Batman estivesse se contradizendo, e no final das contas não. Foi uma sacada legal do Tom Taylor, até botar uma dúvida no leitor com relação às ações do Batman. Será que ele está se contradizendo também? Está agindo, como o Superman está agindo de forma extrema, será que o Batman também, em represália, vai agir de forma extrema para combater o Superman? E isso ficou bem legal dentro dessa história aqui. Mas, então, de forma geral, é um grande material da DC atualmente, simplesmente por não ter essas amarras, o que deixa uma liberdade criativa do roteirista muito grande. E eu acho que, eu vejo o futuro das HQs nesse sentido. A gente tem a base dos personagens e poder desenvolver eles de forma a não depender de décadas de cronologia. Eu gostaria de ver isso futuramente, tanto na Marvel como DC. E eu acho que talvez esse seja o futuro das HQs. E como bom crossoverista, alguns combates aqui acabaram me incomodando, sabe? Uma falta de coerência. Claro que você não precisa levar o pé da letra, não chega a ser o maior absurdo de todos os tempos, porque, como eu disse, é um universo criado pelo Tom Taylor, então, baseado no jogo, mas que ele criou. Mas eu acho que sim, mesmo assim fica uma certa incoerência, vocês vão entender quando vocês lerem essa história aqui. De qualquer sorte, eu dou uma nota 8.5 para esse material. Achei bem legal esse encerramento de primeira temporada. O final muito legal. Vocês têm que ver o final, o combate final, sabe? Alfred é foda. Então, galera, fica a dica desse material. Eu indico para qualquer leitor, porque não vai ter amarra cronológica nenhuma que vocês vão precisar ter lido histórias anteriores. Volume 1, volume 2, e espero que a Panini lance logo o início da segunda temporada, mais um encadernado de Injustiça, Deuses Entre Nós. Galera, fica a dica desse material. O próximo material é Juiz Dredd Mandroid, publicação da Mitos Editora, escrito por John Wagner, Kev Walker, desenhos do Simon Colby, do Kev Walker também desenhista, e do Carl Critchlow, não sei como pronuncia. 160 páginas ao preço de R$ 64,90. R$ 64,90. Mas você pagou isso? Não, eu peguei pela Liga aqui como forma de bônus. Eu não teria coragem de pagar nunca esse valor de R$ 64,90. É um valor totalmente surreal. Mas Fernando, a tiragem é mais baixa e tal. Ok, galera, realmente a tiragem mais baixa vai justificar um preço um pouco mais alto. A gente não pode comparar os preços da Mitos com os preços da Panini, que é capa dura, ok? Não dá para comparar, realmente não dá. As tiragens da Panini são maiores, mas não justifica esse preço tão mais elevado. Mas tem os direitos autorais. Beleza, os direitos autorais de Juiz Dredd são os mais caros do universo. Não existe nada mais caros nas comics do que os direitos autorais de Juiz Dredd. Conta outra, não justifica. Inclusive os preços da Mitos, eles são incoerentes entre si. Ora, algumas HQs têm determinado valor, valores até razoáveis, bons valores, como Sombra, salvo engano, e outros têm valores absurdos, como essa HQ aqui. Então realmente é foda. Por sorte, tem os descontos ali nas Mega Stores que vocês conseguem comprar esse material mais barato. Mas vamos falar da HQ em si, galera. Esse material é top, e infelizmente é isso, é caro, mas é top. Inclusive, Juiz Dredd, ele não é o protagonista dessa série, e sim o Nate Slaughterhouse. Esse cara que é um sargento da Força Especial ali do universo do Juiz Dredd. Ele é um cara que sofreu um dano muito grande numa das missões que ele está cumprindo, e ele tem reconstituição cibernética. Então ele vai ficar como um mandroide. Inclusive ele repugna esses mandroides. Ele trata eles, antes de acontecer isso com ele tem uma visão de aberração desses mandroides, né, que são meio humanos, meio máquinas. Então ele acaba sendo reconstruído, né, com partes mecânicas e cibernéticas, e é de certa forma aposentado dessa força espacial. Ele, junto com a esposa, que é uma capitã também dessa força espacial, vão viver em Mega City 1, que é onde o Juiz Dredd trabalha, né, onde ele põe a ordem, ele faz valer a sua vontade, né, de captor, juiz e executor. Acontece o seguinte, galera, o Nate, ele vai viver em Mega City e ele começa a ver várias coisas erradas que acontecem. Inclusive, quando ele vai morar num determinado apartamento que ele está vendo, eles já tentam coagir ele a pagar por uma segurança privada.
você quer pagar aí para você viver bem, ter uma segurança tranquila, olha, se você não pagar aí, você pode sofrer alguns atentados, a sua casa pode ser invadida. Então ele já começa a ficar revoltado com essa situação, ele não está acostumado com esse ambiente. Enfim, acontece alguma coisa na vida dele que faz ele ficar revoltado e se tornar um Frank Castle. Ele vai virar um justiceiro. Ele é um justiceiro cibernético. O cara vai tocar o terror. Ele está literalmente em busca de vingança. E o Juiz Dredd, obviamente, não vai deixar isso barato. Ele quer saber quem que está causando uma determinada matança, só de bandidos, só de gente que, na verdade, está agindo de forma errada em Mega City 1. Inclusive o Nate questiona muito isso, fala, os juízes, na verdade, o que os juízes estão fazendo, né? Cadê eles? Que aqui tá deixando acontecer esses vários horrores aqui na cidade. Então ele começa a atuar ali como uma espécie clara de justiceiro. Só que a história é muito bem conduzida, parece um clichê, mas eu não sei, a história literalmente te envolve, ela é muito bem escrita. E você consegue acompanhar e questionar as ações tanto do juiz como dele. Será que é moral o que ele está fazendo? Mas de certa forma você dá um apoio, ele é um personagem muito carismático, esse Nate. Então a trama vai se desenrolar com base nisso, pelo menos a primeira parte, que foi lançada na Inglaterra em 2005. E depois a gente vai ter a segunda parte, que foi lançada em 2007, quando o Nate é recrutado por um general e é feito um aprimoramento, umas melhorias nessa armadura dele, né, nesse corpo cibernético dele, para atuar em favor desse general. Obviamente também o que vai de encontro à política legal dos juízes, né, de Mega City 1. Inclusive, é interessante você notar a postura do Dredd, né? Ele segue literalmente o que diz a lei, ele não faz uma avaliação ali, né? Questão de bom senso, até uma certa discricionariedade, mas com base na lei. É aquilo e aquilo, ponto, não há muito questionamento. Caras, essa história aqui é realmente muito legal, ela faz você pensar em algumas coisas, por mais clichê que ela possa parecer, é uma história interessantíssima de se ler, e eu acabei lendo uma tacada só, um material que me chamou muita atenção, eu não achava que fosse ser tão bom esse material aqui. Eu dou uma nota para ele de 8.5, um material de muita qualidade e que eu deixo a dica para vocês, apesar do preço. Obviamente eu não pagaria preço de capa, se vocês acharem com desconto, eu garanto para vocês que é uma boa compra. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um abraço para todos.